Oi, tudo bom? Então, resolvi vir aqui gravar um vídeo, né? Porque tô chegando perto da prova de biologia, gente. Então, o negócio tá crítico, olha só. É muita matéria, de verdade, muita matéria. Então, eu resolvi resumir porque é só planta. Então, vamos lá para ser bem rapidinho. A gente vai começar por briófitas. Então, as briófitas, elas foram, assim, o primeiro grupo de plantas. E elas eram muito pequenininhas mesmo. E elas retêm água, então por isso que elas vão evitar a erosão. Isso é uma coisa bem importante delas. Elas são divididas em rizóide, cauloide e filoide. Não é raiz, caule e folha. Não sei por quê, porque é muito pequenininha. E o transporte delas é por difusão, porque elas não têm vasos condutores de seiva, não tem xilema e floema. Então o transporte de tudo que ela come, assim, é tudo por difusão, de célula em célula, e por isso que ela não pode ser muito grande, porque senão ela ia morrer, porque é um transporte muito lento, difusão demora demais para acontecer. A reprodução dela tem o gametófito, que é a fase duradoura, que é o N, e o esporófito, que é a fase não duradoura, que é o 2N. Bom, as briófitas, elas vão ser o único grupo de plantas em que a fase duradoura é o gametófito, tá bom? No resto todo é o esporófito. Bom, o gametófito masculino, o anterozoide, ele vai ter que nadar até o gametófito feminino, que é a oosfera. E por isso as briófitas são altamente dependentes de água. Elas não podem ficar sem água, porque sem água não tem como elas se reproduzirem para continuar a vida. E aí, quando o anterozoide nadar até a oosfera, ele vai fecundar essa oosfera e vai lançar os esporos, que vão cair por perto e vão fecundar. Então, por isso também que não pode ter um musgo assim muito longe do outro, que originou ele. Agora a gente vai para pteridófitas. Pteridófitas, elas foram as primeiras traqueófitas. Traqueófitas nada mais é do que possui vaso condutor de seiva, possui xilema e floema, então por isso que ela vai ter um porte bem maior. Bom, a reprodução delas, a fase duradoura delas é o esporófito, como eu já disse, todas as outras sem ser briófita vão ter o esporófito como fase duradoura. E, assim, imagina uma samambaia. Embaixo das samambaias tem umas coisinhas chamadas soros, que são umas bolinhas bem pequenininhas. Esses soros, eles vão produzir esporângios, e os esporângios, eles vão sofrer miose, vão se dividir, e eles vão dar origem aos esporos. Então, soros, esporângios e esporos. Esses esporos, eles vão cair, fecundar, vão dar origem ao prótalo. O prótalo, ele é a fase não duradoura da pteridófita e ele é uma fase sexuada. No prótalo, vai ter os órgãos sexuais lá e eles vão fazer lá os negócios todo e vão dar origem à samambaia. A samambaia é o esporófito, que vai ter embaixo dela soros, que vão dar origem a esporângios, vão dar origem a esporos, vão dar origem ao prótalo, e assim recomeça o ciclo. A necessidade de água delas é bem menor, mas não é totalmente nula, porque elas ainda precisam de água para se reproduzir, mas menos. Mais, porém, menos. O gametófito é N e o esporófito é 2N. As gimnospermas agora. As gimnospermas, elas foram as primeiras fanerógamas. Fanerógamas? Acho que não vai precisar saber disso, mas ok. Fanerógamas é que elas têm a estrutura reprodutora exposta, tá? Aquele negócio pinha e peão, por exemplo. E elas são as primeiras espermatófitas. Espermatófitas nada mais nada menos é do que planta com semente. O estróbilo é uma novidade evolutiva. O estróbilo é um conjunto de folhas que tem como função principal a reprodução. Então, é isso. Isso que é um estróbilo. Não sei se eu vou entender, mas espero que tenha dado. Os estróbilos masculinos, eles vão ter um negócio chamado esporângio. Os esporângios, eles vão produzir o pólen. E na reprodução das gimnospermas é por pólen. Pólen é um pozinho. Os esporângios, o estróbilo masculino tem um esporângio e o esporângio vai dar origem ao pólen. Esse pólen o vento vai levar, vai chegar no estróbilo feminino, que é o óvulo. Dentro do óvulo tem a oosfera, então óvulo e oosfera. A oosfera está aqui. E aí o vento vai levar o grão de pólen para ele entrar na oosfera e fecundar. É isso. E aí, o que acontece? Tipo assim, o estróbilo feminino, ele produz o óvulo.
E aí, para ele produzir o óvulo, é um processo bem grande, que eu não acho que seja muito importante, porque não tem questão disso, então, ok. Mas é estróbilo feminino que produz um megásporo, que vai formar um gametófito, que vai dar origem à oosfera. O gametófito masculino maduro se chama o gametófito masculino maduro se chama tubo polínico, isso aí é importante. Agora a gente vai para angiospermas. Gente, angiospermas, uma novidade evolutiva importantíssima, flores e frutos. Tu tem que saber, lembra de angiosperma, lembra de flor e fruto na mesma hora, tá bom? Elas têm algumas coisas bem importantes, então eu vou mostrar aqui, não sei se dá pra ver direito. Essa daqui é uma planta hermafrodita, é uma flor hermafrodita, ou seja, ela tem tanto o órgão reprodutor masculino quanto o feminino. Eu vou dar o nome, esse daqui, que parece um pinto, 2 saquinhos e um pinto. Então, o nome disso daqui, esse aqui é o masculino, tá? O nome disso daqui é androceu, e é ele que vai dar origem, ele que vai dar o pólen. E aí tem esse daqui, parece uma pepeca, um Vzinho de vagina aqui, que é o gineceu, que é o feminino. Agora aqui, isso aqui, se chama cálice, que é aquele conjunto de folhinhas, assim, perto conjunto de folhinhas perto das pétalas. E isso aqui é uma sépala, e o conjunto de sépalas é o cálice. Sépala é a folhinha e cálice é o conjunto de folhas. Um conjunto de pétalas se chama corola. Não precisa saber disso, não precisa. Elas se reproduzem na maioria das vezes por polinização, que geralmente é feita pelos animais. E a reprodução delas é um pouquinho chatinha. Mas vamos lá. O óvulo vai dar origem ao megásporo, que vai dar origem à oosfera. Mesma coisa das gimnospermas. Óvulo, megásporo, oosfera. Dentro da oosfera vai acontecer um negócio que a gente chama de dupla fecundação. São 2 fecundações juntas. O que vai acontecer? Bom, dentro a gente vai ter núcleos espermáticos, o núcleo polar e uma oosfera. Então vão ser núcleos espermáticos, núcleos polares e oosfera. Essas são as células, tá? A oosfera vai juntar com um núcleo espermático. Esse vai dar origem ao embrião, vai dar origem ao zigoto. E o outro núcleo espermático vai juntar com o núcleo polar, que no caso são 2 núcleos polares. Tá vendo aqui que eu fiz 2 e 3? Essa que é o embrião, vai ser uma célula diploide, 2N, e isso aqui que a gente juntou, que é os 2 núcleos polares e um núcleo espermático, vai dar origem a uma célula triploide, 3N, que a gente vai chamar de endosperma. O endosperma ele vai ser uma reserva de energia, uma reserva nutritiva para o embrião. É a mesma coisa do que a lantoide, aquele negócio de ovo amniótico de pássaro, sabe? E o endosperma ele pode ser transferido por uma folha. Quando esse endosperma ele é transferido por uma folha, a gente chama de cotiledone. Não, cotiledone, perdão. Cotiledone é o nome da folha, tá bom? E aí, se a planta tiver um cotiledone, ela vai ser monocotiledônia, e se ela tiver 2 cotiledones, ela vai ser dicotiledônia. E aí, essa assim, se cai uma questão tipo assim, quais foram os 2 grupos que existiram nas angiospermas? Monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá bom? Porque é de acordo com o cotiledone delas. Bom, agora a gente vai para relações hídricas, que é a pior parte pra mim. Eu acho um saco, de verdade. Eu acho muito chato, mas fazer o que, né? Vestibular cobra, quero passar, então tem que estudar. Vamos lá. O gradiente osmótico na raiz é uma coisa muito importante, porque isso significa que, assim, as coisas vão ser todas transportadinhas por osmose. Osmose é aquele transporte da água que ela vai sempre do hipotônico pro hipertônico, ou seja, do meio menos concentrado pro meio mais concentrado. Pensa assim, bear in mind, que a água ela vai estar sempre querendo diluir uma substância para deixar de mesma concentração. Então ela vai estar sempre indo do lado muito diluído para o lado menos diluído. Por exemplo, finge que eu tenho 2 copos d'água e que a água pode se transportar entre eles. Eu tenho um copinho aqui que já tem água e tá com suco Tang.
E aqui eu tenho um copo que tá sem água e tá com suco Tang também, tá só o pó aqui e aqui tá o pó com água. Eu vou botar água nesse copo aqui que já tem água, então eu vou diluir mais ainda. Só que esse aqui não tem nada, então a água ela vai ver que esse aqui já tem e esse aqui não tem nada. Então ela vai pro lado que não tem água, entendeu? Ela vai pro lado mais concentrado, então ela vai pro lado que tem o pó. Bom, em solos secos, a raiz ela é mais hipertônica. Por quê? Porque a água não vai por osmose, ela não vai do hipo pro hiper. Quando o solo é seco, sinal de que o lugar é seco, a planta precisa de água. Então ela vai estar hipertônica para puxar o máximo de água que ela quiser. E quando o solo é úmido, o lugar é úmido, a planta vai ser mais hipotônica, porque ela já está lá com uma facilidade de ter água, então não tem por que se esforçar tanto para pegar mais água ainda. Senão ela acaba se, overhydrating, sabe? Se hidratando demais. Daí tem uma coisa que a gente tem que saber, seiva bruta e seiva elaborada. É obrigatório a gente saber, assim, não pode ficar sem saber. Seiva, a diferença entre as duas. Para você saber o transporte de tudo, você tem que saber a diferença entre seiva bruta e elaborada. A única diferença é que, assim, uma coisa elaborada é uma coisa que tem mais, sabe? É mais difícil. Então a seiva elaborada, ela vai ser água, sais e açúcar. E a seiva bruta, ela vai ser só água e sais, sem açúcar. Que açúcar é uma molécula mais difícil, C2H22O11, sabe?